Cisternas têm a ver com mortalidade. Então, quando a cisterna está livre, você tem uma mortalidade de 22%. Quando a cisterna está comprimida, você tem uma mortalidade de 39%. Quando a cisterna está completamente ocluída, estima-se que o paciente está com a PIC acima de 30 milímetros e que ele tem uma mortalidade extremamente elevada. Então, isso não é pressão, porque nós não estamos verificando o número de pressão. Aqui é suspeita de hipertensão intracraniana. Então, são dados da tomografia que te faz gerar uma suspeita de hipertensão intracraniana. Essa suspeita também pode ser baseada no índice do Zunquela, mas ele não fala de mortalidade, fala de sobrevida. O índice de Zunquela é a diferença entre o desvio septal pelo desvio do hematoma. Então, quando você faz essa diferença, você tira o hematoma que ainda continua um desvio, ou seja, existe algo além do hematoma. Existe edema, existe turgência vascular, existe edema vasogênico. Então, tudo isso ele vai gerar, vai manter esse desvio septal no pós-operatório, e isso, se essa diferença for de 3, há uma sobrevida de 50%, pensando aqui em mortalidade de 50%, e vai haver uma sobrevida de 25%, uma mortalidade de 75%. Então, assim, quanto maior o Zunkeller, maior a mortalidade. O professor Monteiro está aqui na nossa sala, é um dos grandes percussores desse índice, e utilizá-lo como ferramenta para ditar a craniotomia descompressiva no trauma de crânio. Então, historicamente, sempre isso precisa ser bem lembrado. Em relação ao desvio septal, quando a gente, muito comum falar nas aulas, desvio da linha média. A linha média, poxa vida, o professor Almir sempre nos briga com essa linha média, ela não existe, é a linha mediana, e essas estruturas da linha mediana, seja a pineal, o terceiro ventrículo, septo pelúcito, são elas que desviam com as herniações. O septo pelúcito é a que está mais relacionado ao nível de consciência. Então, é melhor você falar desvio septal. Esse conceito ele é mais elegante do que falar o desvio de linha média, apesar que o midline shift ele é um anglicismo que ele é muito difícil de retirar esse anglicismo, e ele é mal traduzido como desvio da linha média. Mas então, para o português brasileiro, seria o melhor utilizar a palavra desvio septal. Então, quanto maior esse desvio septal, maior vai ser pior o estado de consciência do paciente, e isso, acima de 15 milímetros, esse paciente está relacionado a um pior prognóstico, uma pior evolução. Construir um modelo de hipertensão intracraniana é um dos meus sonhos, mas estudando isso com o pessoal da engenharia, eu fiquei muito preocupado, porque é muito difícil você repetir o cérebro humano num contexto de criar máquina, porque o cérebro ele é muito dinâmico. Então, aqui, esse cérebro, ele chama-se Phantom, e vejam que ele tem um fluxo licórico aproximadamente 0,35. Ele tem uma complacência cerebral de 1 ml para cada milímetro de mercúrio. Ele foi colocado uma frequência cardíaca de 60. Alguns pacientes têm frequência cardíaca 60, outros 70, outros 80. Então, digamos que foi 60. Então, aproximadamente 1 Hz de frequência cardíaca, uma coisa já coisa de atleta, né? Tem uma frequência cardíaca de 60. A partir do momento que você começa a bater o coração mais do que 60, esses batimentos do coração começam a influenciar na onda da pressão intracraniana. Da mesma maneira, a respiração, diríamos, uma respiração de atleta em torno de 15 incursões por minuto, ela vai ter uma implicação na curva de pressão intracraniana. A partir do momento que você começa a respirar mais ofegante, essa tua respiração começa a comprometer também a onda de pressão intracraniana. Então, a onda de pressão intracraniana, ela sofre interferência do batimento cardíaco, da respiração, e associado a isso, nós temos uma dinâmica, uma hemodinâmica cerebral, e nós temos, baseado em autorregulação, e modificável também pela autorregulação, e nós temos uma dinâmica licórica, que pode ter conceitos de obstrução ou não obstrução. Então, é muito complexo,
criar um modelo perfeito de hipertensão intracraniana, porque várias variáveis podem ser utilizadas para modificar.